Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Meu amigo Marcelo, ouvintes ou espectadores do canal Flamengando. Rapaz, eu quero comentar um assunto que parece que não tem muito a ver com o Flamengo não, mas a gente vai chegar lá e você vai ver que tem. Nessa semana, o STJD condenou o Sport Clube do Recife a 8 jogos sem mando de campo, multa de R$80 mil, em virtude dos acontecimentos do dia 21 de fevereiro, após a partida contra o Fortaleza, lá na Arena de Pernambuco, todos lembram, o ônibus do Fortaleza foi atacado, jogadores machucados, alguns realmente bem machucados, uma situação que a vida dos jogadores do Fortaleza foi colocada em risco e tal. Qual é a história? Após o jogo pela Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco, após o jogo, os jogadores o jogo não aconteceu nada, jogo normal, torcidas saíram do estádio tranquilamente. O ônibus do Fortaleza seguiu para a Praia de Boa Viagem, onde estava o hotel onde o Fortaleza ia dormir, para no outro dia voltar para o Ceará. E no trajeto, 8 quilômetros aproximadamente depois do estádio, entre 7 e 8 quilômetros, mesmo com os batedores da polícia protegendo o ônibus, havia cerca de 100 pessoas que não foram reconhecidas até hoje, até o momento não tem ninguém preso, atacaram o ônibus e fizeram o que todos nós vimos as imagens na época. O tribunal condenou o Sport como culpado, se não me engano, o artigo 123, que o Sport deveria ter protegido a praça de desporto e tal. Veja, a 8 quilômetros do estádio. Então o Sport entende o seguinte, que ele não é a polícia militar, ele não tem que patrulhar a rodovia que liga o estádio à Praia de Boa Viagem, que liga o estádio ao Grande Recife. O Fortaleza achou ruim a punição, achou que o Sport tinha que ser banido da Copa do Nordeste. Eu fiquei pensando sobre isso. Falei, gente, se eu falar contra a punição, estou sendo conivente com a violência. Se eu falar que o Sport tem que ser punido, não tem sentido. O Sport não pode ser o patrulheiro da patrulha da rua. E aí eu conversei com o Marcelo, nosso Marcelo José, Marcelo, do nosso canal, nosso chefe. Falei, Marcelo, o que você acha? Conversamos nos bastidores. Ele falou, cara, eu acho que isso não é um assunto de tribunal esportivo. O Sport vai recorrer ao pleno do STJD ainda, né? Eu acho que isso é caso de polícia. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, é verdade. Você imagina, por exemplo, se Flamengo e Vasco vão para a final do estadual. O Flamengo passa pelo Fluminense, um exemplo, o Vasco passa pelo Nova Iguaçu, por exemplo. E aí 5, 10, 20 caras que não representam a torcida do Flamengo ou do Vasco ou de qualquer time, resolvem que vão atacar lá. Um exemplo nosso, a torcida do Flamengo resolve que vai atacar lá. Esses 20 que não são torcedores, são gangues, atacam o ônibus do Vasco. Aí a 20 quilômetros do Maracanã, a 10 quilômetros do Maracanã, que culpa tem o Flamengo disso? E aí o Flamengo vai ser punido, vai perder mando de campo, vai ser multado, vai perder dinheiro. Cara, isso está muito estranho. Eu acho que você, primeiro, tem que se detectar quem atirou contra o ônibus do Fortaleza. Quem atirou as pedras? Foram pessoas. Essas pessoas têm ligação com o esporte? São de torcidas organizadas que o esporte mantém? Ou não tem nenhum vínculo com o esporte a não ser a paixão? São funcionários do esporte? Não são? E aí eles vão ser punidos individualmente, não o clube. O clube, se na praça de desporto, no redor da Arena de Pernambuco, ou na Arena de Pernambuco tivesse acontecido alguma coisa, como aconteceu no jogo Vasco Sport pela Série B, ali o Sport tinha que ser punido. Acho que foi punido até, inclusive. Porque senão, hoje é o Sport, amanhã pode ser o Flamengo. Pode ser o Botafogo, o Vasco, enfim, mas aqui no canal Flamengando pode ser o Flamengo. Se amanhã um grupo de pessoas se dizendo flamenguistas, nem Flamengo são, se dizendo flamenguistas, resolve atacar o ônibus do time adversário numa Libertadores para o Flamengo perder mando, não forem identificados, ninguém sabe quem é, quem vai ser punido? O Flamengo. Então isso tem que ser olhado com muito cuidado, isso é muito perigoso. É claro, o auditor, um dos auditores que votou lá do Tribunal de Justiça Desportiva, disse que essa decisão estava sendo punir o clube para prevenir casos de violência. Eu entendo a posição do tribunal, mas eu acho que isso, eu concordo com o Marcelo, foi o Marcelo que me disse isso, eu concordo. Isso é um caso de polícia, não é um caso de justiça desportiva, porque foi distante da praça de desporto. Acho que o Sport tem razão de pleitear que ele não é polícia militar. Acho que o Fortaleza, por tudo que passou, tem direito de pleitear sim a exclusão do Sport. Enfim, é claro que é muito polêmico, é claro que você que está nos ouvindo aí
dá pensando que tem que ser punido, que não tem. Eu comentei isso na minha aula aqui ontem e na faculdade. Muitos acharam que a minha visão é correta, outros que não. Tal. Houve muita discussão, mas eu acho que valia a pena colocar isso aqui no clique para que a gente pensasse junto, não só sobre a violência. Eu acho que a violência no futebol é retrato da violência das nossas cidades, infelizmente. Só vai acabar o dia que o jogador cruzar os braços. Quando os jogadores cruzarem os braços, que não vai entrar dinheiro da televisão, não vai entrar dinheiro de bilheteria, não vai entrar dinheiro de placa, não vai entrar dinheiro de apostador, porque não tem jogo, aí alguém vai se mexer para acabar com isso. Enquanto as pessoas estão morrendo, os jogadores estão sendo agredidos, os torcedores morrendo, mas como aquela menina do Palmeiras no jogo contra o Flamengo, quanto o menino Kevin na Bolívia, no jogo do São José com o Corinthians e tantos outros, estou vendo ninguém fazer nada. E o tribunal agiu como entendeu, não estou condenando a decisão do tribunal, porque eu não tenho capacidade de avaliar a decisão do tribunal. Queria dizer isso, eu não sou jurista, não sou advogado, não entendo de lei, pode ser que o tribunal tenha agido dentro da lei, só estou dando uma opinião, que me parece complicado punir o esporte por um acontecimento a 8, 9, 7, sei lá, quilômetros do estádio, porque isso abre uma prerrogativa que pode ser muito perigosa depois para outros também. E vale o registro, clubes que tiveram problemas no próprio estádio, dentro da arena desportiva, que foram punidos. Me lembro de Vasco e Goiás no Brasileiro, né? Que o Goiás teve bomba jogada no campo contra o Goiás. O Vasco foi punido, mas depois começou uma pressão da mídia para liberar o Vasco, lembra disso? E eu ouvi auditor que ia julgar se ia liberar o campo. Aí teve jornal que fez matéria com a menina que vendia cachorro-quente na porta de São Januário, dizendo que ela estava sem renda, pressão porque o Vasco estava sendo prejudicado. Então a mídia é a primeira a dizer que tem que punir, mas quando pune, ela fica fazendo corporativismo, dependendo do Estado, né? O Estado para liberar o clube. Não, eu acho que o tribunal tem que ser firme. Dentro do campo, não tem conversa, não pode acontecer isso. Fora, eu acho que tem aí uma questão para a gente debater. Eu acho que vale o debate, por isso que eu trouxe aqui no canal Flamengano. Forte abraço, pessoal! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.